Como vencer as tentações da carne. Autor, Pastor Antônio Júnior. Site, pastorantonio.com.br. Vídeo, Carlos Rodrigues Coelho. Mesmo que você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, é possível que em alguns momentos você tenha fraquezas na carne que cheguem até mesmo a tirar o seu sono. Essas fraquezas tentam nos impedir de servir a Deus com liberdade e alegria. E mesmo que o busquemos, elas estão sempre diante de nós, trazendo culpa e desânimo. A Bíblia chama isso de guerra da carne contra o espírito. Gálatas 5,17. E o próprio apóstolo Paulo passou por isso quando disse: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7,19. Mas será que existem algumas dicas que facilitem essa luta contra o pecado e nos dê a vitória contra as tentações da carne, para que possamos agradar a Deus? É o que mostrarei a vocês nestas 7 dicas abaixo. 1. Reconheça a sua fraqueza. Jesus disse a seus discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne porque fingem que elas não existem, que não são perigosas o bastante para derrubá-los, até que, sem perceber, já caíram. Por um tempo elas ficam mais espertas, mas logo ignoram suas fraquezas e caem novamente. 2. Não faça da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. Alguns dizem que se a carne é fraca, então é impossível vencê-la. Mentira. Outros dizem: eu fiz tudo o que pude, mas acabei cedendo porque não consegui resistir. Outros ainda dizem: eu tenho sofrido tanto, me sentido carente, sozinho, e Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu mereço um descanso e não se importará se eu pecar com isso ou aquilo. Meus irmãos, não podemos nos apoiar em desculpas, pois elas só atrapalham. Se Jesus disse que com ele podemos ser vencedores, então podemos. A vitória contra as tentações é uma parceria entre você e Deus. Aqueles que acham que vencerão as tentações por um milagre erram tanto quanto aqueles que pensam que podem vencer somente com suas forças. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Observe que vigiai é uma atitude da nossa parte. É nós que temos que vigiar muito. E orar significa que precisamos ao mesmo tempo confiar no poder de Deus. Ou seja, é uma parceria que, levada a sério, funciona perfeitamente contra as tentações. Jesus viveu essa parceria o tempo todo. Faça sua parte. Não adianta nada orar e confiar que Deus nos ajudará se não fizermos nossa parte. Muitas pessoas que caem no vício da pornografia, por exemplo, querem uma solução mágica, mas não mudam hábitos, não param de entrar na internet, não param de ver coisas que estimulem o pecado, não cortam ligação com aquela garota que não quer compromisso com Deus, etc. Tente imaginar uma cachoeira. Aquela quantidade enorme de água caindo não foi gerada do nada. Tudo começa com um pequeno riacho que, por não ter sido paralisado, foi passando por cima de pedras, mato e derrubando qualquer barreira. O pecado, da mesma forma, nunca acontece do nada. Ele foi gerado lá atrás, talvez até mesmo na sua adolescência ou em algum momento que você acomodou na caminhada com Deus. Por isso, use sua cabeça e lembre-se como tudo surgiu. Peça sabedoria para Deus e comece a analisar onde são as áreas que você mais sente vontade de pecar. Comece a se perguntar: por que eu pequei? Por que caio sempre no mesmo pecado? Por que estou tão fraco? Talvez a resposta mais simples seja: talvez porque você parou de lutar. Assim como o rei Davi, que desistiu de ir para as guerras e ficou no palácio passeando, com a mente vazia, até que viu uma linda mulher tomando banho e se deitou com ela, mesmo sendo casado. Não pare de lutar. Volte para a guerra hoje. Será que Deus fará a parte dele?
Esta pergunta parece óbvia, mas muitas pessoas desconfiam se Deus realmente está agindo em favor delas. A Bíblia nos revela com detalhes o quanto Deus quer nos ajudar. Veja, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte, que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Observe que Deus limita a força e o poder das tentações, adequando ao que podemos suportar e vencer. E, além disso, Ele nos ajuda. Dê o primeiro passo, 6, né? Muitas pessoas estão bem machucadas por causa das guerras que vêm travando com suas tentações há muitos anos. Algumas chegam até a desistir. Porém, Deus nos chama para sermos santos. E isso significa que devemos levantar a cabeça e nos levantar contra qualquer coisa que destrua a nossa santidade. Dê o primeiro passo. Vença a sua fraqueza hoje, depois a vença amanhã e depois de amanhã também, e assim por diante. Um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Dê o primeiro passo. Comece a vigiar e a orar mais. Tome atitudes concretas diante da tentação, como se você fosse um soldado diante de um inimigo que quer te machucar e tirar sua vida. Às vezes você se pergunta, mas o que pode acontecer comigo se eu pecar? Não divulgue do poder destruidor de uma tentação. O pecado tira nossas forças, mata nossa vida espiritual e, se não for paralisado, gera a morte espiritual. Por isso, creia sempre que Deus não te chamou para retroceder e viver uma vida de pecado, mas sim para ter uma vida restaurada e abençoada, pois Jesus já venceu todos os seus problemas, fraquezas e até a morte, para que você reine junto com Ele para sempre. 7. Não desista se perder uma batalha. A maioria das pessoas tem recaídas diante de suas fraquezas, talvez por descuido ou por outro motivo. Se acontecer de você cair diante de uma batalha, não deixe de buscar a Deus e o seu perdão. 1 João 1,9. Deus está vendo seu empenho. Ele sabe como tem se esforçado nessa guerra. Peça perdão, levante a cabeça e entre novamente na guerra, mas agora mais revigorado e mais experiente, para não cair nas mesmas artimanhas do inimigo. Se você leu até aqui, é porque Deus quis falar com você. Ele te ama e quer te dar a vitória. Talvez você não tenha vivido em santidade porque se cansou em esperar pelas promessas de Deus ou porque você achou que seria melhor saciar a sua alma com pequenos pecados, até que as bênçãos cheguem. Mas você não experimentará o melhor de Deus se você não abrir mão disso. Você acha que eu escrevi esse texto à toa? Eu também tive que abrir mão dos meus pecados de estimação para conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ouça ele te dizendo: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam no meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 16 a 18. Amém.